pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos exercícios de alongamento que eu costumo fazer antes de vir para o piano tocar e a diferença entre alongamento e aquecimento muscular. Eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal porque eu fui uma pessoa que sofreu um pouco durante o aprendizado. Eu sentia algumas dores e não era por estudar às vezes muito tempo. Com pouco tempo de estudo, eu já sentia meu braço cansado, sentia algumas tensões em pontos localizados, como aqui, na lombar. Então eu comecei a ter uma preocupação ainda maior de como evitar esse tipo de problema. E ao longo das minhas pesquisas eu fui descobrindo que isso era muito normal. Muitas pessoas terem esse tipo de problema no corpo, de sentir dor, de sentir desconforto, depois de um tempo de estudo, depois de um ensaio, depois de uma apresentação, por não fazer um preparo antecipado. Ao longo das minhas pesquisas sobre exercícios para alongamento, para aquecimento, para evitar dores, tanto em mim quanto nos alunos, eu me deparei com um artigo da Sônia Rai e da Chandra Marks falando da diferença entre alongamento e aquecimento muscular. E eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças para vocês aqui e também vou deixar o link deste artigo no box de informações para quem quiser ler o artigo completo. Além de eu comentar essas diferenças, eu vou apresentar para vocês os exercícios que hoje eu costumo fazer antes da minha prática, que trabalham alguns dos exemplos que elas colocam nesse artigo, outros que a Eudóxia de Barros sugere no livro dela sobre técnica pianística e outros que eu fui coletando ao longo do tempo e me fazem me sentir muito bem e surtem resultados tanto em mim quanto nos meus alunos. Começando pelo aquecimento muscular. A gente ouve muito em música, vamos aquecer, vamos para o instrumento aquecer antes de tocar. Isso está geralmente associado a exercícios técnicos, que você realiza no instrumento. O que muita gente não sabe é que, na verdade, esses exercícios técnicos, eles não aquecem a musculatura, eles só colocam a musculatura em uso. Os músculos são postos, então, em uso, mas eles não estão preparados. A fisiologia médica, por exemplo, ela define aquecimento muscular como um aumento do fluxo sanguíneo na região, aumento de batimento cardíaco e aumento da temperatura interna dos músculos. Já alongamento, ele é definido como uma forma terapêutica de alongar, de esticar as estruturas moles, permitindo uma amplitude maior do movimento. Neste artigo, então, elas sugerem que antes da gente aquecer a musculatura, é importante a gente alongar a musculatura. E esse alongamento ele está aliado a um relaxamento, também está aliado à respiração. Então é através da respiração que a gente consegue alongar a musculatura de maneira leve e relaxada. E elas dão alguns parâmetros, 6 pontos que chamam a atenção para quando a gente for executar esses alongamentos. O primeiro ponto que é colocado é para a gente alongar até uma amplitude confortável. Então esquece aquela ideia de que eu tenho que alongar até eu sentir dor. Não, começou a sentir dor, volta um pouquinho, porque não é interessante. A musculatura ela precisa estar relaxada para você conseguir os benefícios do alongamento. Então, se você estiver sentindo dor, você não vai estar alongando. É até perigoso. O segundo ponto é a gente estar relaxado. Relaxar. Então, para eu conseguir os benefícios, como eu já mencionei anteriormente, eu preciso relaxar. Não adianta eu estar toda tensa querendo alongar, eu não vou conseguir ter benefícios com isso. Um outro ponto é da gente fazer os movimentos lentamente. Então, nada de movimentos bruscos.
porque eu posso estirar o músculo ao fazer um movimento brusco. Então a ideia é que tudo seja mais lento possível, aliado à respiração, que é um outro ponto que elas citam no artigo. Um outro ponto que é salientado no artigo é de permanecer na posição de 10 a 30 segundos. Na minha prática atual, eu não conto mais os segundos. Eu alio essa permanência do movimento à inspiração e à expiração. Então é o movimento de inalar o ar e exalar o ar. Eu costumo fazer em cada posição 3 inalações e 3 exalações. Então na minha prática atual eu não fico mais contando esses segundos, mas é que dá essa média, a cada inalação e exalação é essa média de tempo que geralmente dá. E o último ponto que elas colocam é de você ter frequência. O importante do alongamento é você estar sempre fazendo. Então não adianta começar o alongamento hoje e depois ficar muito tempo sem fazer. É a ideia da frequência, como no nosso instrumento também, né? Quanto mais frequente for, mais fácil vai ficando. Por exemplo, se você vai estudar 2 horas, elas sugerem que você faça a cada 45 minutos, por exemplo, né, no meio, a cada 1 hora. Então você, antes de começar, você alonga, você faz uma pausa, alonga de novo e ao final da sua prática seria interessante que você alongasse de novo. Eu geralmente inicio a sequência, então eu entrelaço os dedos, né, alongo, viro a palma da mão para fora, inalo e subo os braços. Exalo e abaixo os braços. Lembrando que lentamente. Aí eu tombo a minha cabeça e com a palma da minha mão, com esta região, eu coloco ela na minha orelha. Inalo uma. Inalo 2. Inalo 3. Na última exalação, eu vou pegar o meu braço e vou ajudar a centralizar a minha cabeça. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu tomo, inalo uma, inalo 2, inalo 3 e na exalação, com a ajuda da minha mão, eu centralizo. Eu gosto de fazer esse movimento com a ajuda do braço, porque eu sinto que fica mais confortável, é mais aconchegante, digamos assim, para o pescoço aqui, que é onde a gente acumula muita tensão. Agora aqui no centro eu vou inalar e quando eu exalar eu vou abaixar a cabeça com o queixo aqui. Então, eu trouxe o queixo na direção do peito e eu vou fazer um não com a cabeça aqui. Lentamente, de um lado para o outro. Inalo, volto para o centro. Vou exalar e tombar a cabeça para trás e abrir a boca. Inalo e volto para o centro. Nessa de abrir a boca, quando a gente leva a cabeça para trás, é para relaxar toda essa região aqui do pescoço. Agora a gente vai fazer círculos com a cabeça, tá? Eu vou fazer um círculo para a direita e um círculo para a esquerda. Então eu inalo e exalo. Cheguei ao centro, eu troco a direção.
cheguei ao centro, volto, levanto a cabeça e aí a gente vai para a região dos ombros. Então a gente vai fazer, a gente inala, sobe o ombro, jogo ele para trás e na exalação para baixo. Então inala, sobe, para trás e para baixo. É quase que fazer é fazer um círculo aqui com o ombro. Mas eu gosto de comentar dessa forma para aliar completamente a nossa respiração. Então inala, sobe, para trás, exala para baixo. Mais uma vez, inala, sobe, para trás e para baixo. E agora a gente vai fazer 3 vezes o movimento contrário, que é eu inalo, jogo o ombro para trás, subo o ombro e na exalação trago ele para frente. Então inala para trás, para cima e para baixo. Mais uma vez, inala. A última. Este movimento aqui, no livro da Eudóxia, ela comenta que ela usa esse movimento, inclusive ela pede para a gente fazer esse movimento corporal, um lado primeiro e depois com o outro lado, para tocar notas no piano, acordes forte e fortíssimo. Porque aí você vem com o peso do braço e você tem mais controle para a execução sonora. Então é um exercício de alongamento, mas que interfere bastante no toque e na sonoridade. Então é importante também a gente se atentar a isso. O próximo movimento a gente vai esticar os 2 braços, tá? Então aqui é importante que fique uma linha reta, principalmente entre o ombro e o cotovelo aqui. Então eu estiquei, vou colocar o meu braço direito em cima do esquerdo, então estou cruzando aqui, levanto. Para algumas pessoas isso aqui vai ser o suficiente, tá? Você vai parar aqui e não tem problema. Lembrando, não é para sentir dor. Você vai alongar até onde você se sente confortável. Com o passar do tempo, o alongamento vai aumentando e você vai conseguindo executar um nível, digamos, mais avançado. Assim. Então, se você parar aqui e já tiver um pouco de desconforto, fica aqui. Para quem quiser um pouquinho mais, eu vou tocar a palma da mão aqui e os braços, eles não ficam em direção à cabeça, eles vão para fora do corpo, tá? Então, 3 inspirações aqui. Na expiração, solto, lembrando que lentamente. Agora a gente vai levantar, antes de fazer o outro lado, cruzar ao contrário, você vai levantar os ombros e ficar aqui com esse ombro tensionado. E exala e relaxa. Mais uma vez, subir o ombro. A última. Percebe o quão desconfortável é ficar tensionado aqui, com esse ombro em direção à orelha, com esse ombro levantado. É importante também a gente analisar essas posições de tensão e relaxamento, porque são desses pequenos detalhes que a gente consegue depois ver no instrumento se a gente está sentindo a nossa mão relaxada ou tensionada. Então eu gosto de comentar também nesses exercícios de alongamento o quanto a gente vai se conscientizando mais do nosso corpo, né? Então das partes do corpo, isso se reflete para as nossas mãos e para os nossos braços. A gente vai fazer o outro lado agora, né? Eu comecei cruzando aqui o meu braço direito, agora eu vou colocar o esquerdo em cima do direito, vou levantar aqui e as palmas das mãos vão se tocar. Lembrando da linha reta, 3 inspirações.
Na terceira expiração, eu solto e relaxo. Agora a gente vai fazer unir a ponta dos nossos dedos aqui com o dedão. Você vai trazer essas pontinhas dos dedos aqui para cima, né? E aí você vai inalar, trazer o cotovelo para frente, para cima, perto das orelhas, e na exalação, lentamente você vai puxar para trás. Então a gente vai fazer isso 3 vezes. Eu também estou fazendo nesse movimento, a gente está fazendo um círculo, tá? Então inala e exala. Mais uma vez. Inala. E agora a gente vai fazer ele ao contrário. Então eu vou inalar, trazer para trás, para cima e na exalação para frente e para baixo. Se você tiver com essa região aqui das escápulas tensionada, possivelmente você vai sentir os seus músculos não só os músculos, né? Os ossinhos aí estralando, tá? Então, inalou, trouxe para trás, para cima, para baixo. Inala. A última. Relaxa. Dos ombros, agora a gente vai trabalhar a região aqui dos nossos braços e os pulsos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr o dedão aqui na palma da nossa mão, das duas mãos, e eu vou fechar a minha mão. A ideia é a gente fazer pequenos círculos aqui com o punho. Primeiro para fora, 3 vezes, e para dentro. Esses círculos, eles têm que ser bem pequenininhos. Eu estou exagerando ainda aqui no movimento para vocês visualizarem. Mas a ideia é que eu coloque algo em cima da minha mão aqui e ao fazer esse movimento, o que está em cima da minha mão não pode cair. Percebam? Eu estou mexendo aqui, mas essa borracha ela não pode cair. Se eu fizer muito brusco, ela cai. Então a ideia é que a gente faça esse movimento bem pequenininho. Agora a gente vai trabalhar a abertura aqui dos dedos, tá? Então é um movimento de abrir e fechar a minha mão. Nesse de abrir, eu estico bem os meus dedos, né? Então a gente pode aliar isso à inspiração também. Inspirou. Então pode ser uma sequência de 5 a 10 repetições dessa de abrir e fechar. Depois eu vou paralisar a minha mão aberta, com os dedos bem abertos, e aqui a gente vai formar uma linha reta entre o ombro aqui, né, e o nosso cotovelo. Então eu paro aqui por um tempo, respiro, e aí eu vou unir as minhas mãos aqui, tá? Aqui também, ó, percebam, a ideia é formar uma linha reta entre meu pulso e meu cotovelo, tá? Então formou essa linha reta e agora eu vou começar para fora e para dentro, para fora e para dentro, tá? Eu estou pressionando uma palma da mão contra a outra e estou fazendo esse movimento para fora e para dentro. Aqui também pode ser de 5 a 10 repetições. Parei no centro, agora a gente faz uma contraposição. Eu uno as costas da minha mão e agora eu não vou deixar essa linha reta. A ideia é que eu deixe os meus cotovelos para baixo, só para dar uma alongada aqui, para a gente fazer uma contraposição. Depois da contraposição, eu sugiro que você
chacoalhe aí as suas mãos, tá? Eu uso muito isso quando eu percebo que eu tô gerando tensão aqui no pulso, que tô sentindo algum desconforto, então eu tenho uma tendência de fazer isso aqui. Isso aqui é muito bom para relaxar, tá? Percebe? Bem as mãos, os braços, chacoalha tudo aí. Essas são algumas sugestões que eu estou apresentando para vocês, são as que eu costumo usar no meu dia a dia. São exercícios, vocês viram, né? São exercícios simples, a gente não precisa nada além do nosso corpo para poder fazer, mas eles são de extrema importância. Eles mudam a maneira como a gente toca, eles evitam dores desnecessárias e complicações. Tenho conhecidos, tenho amigos que já sofreram por dores no corpo, tiveram que procurar um fisioterapeuta para cuidar dos seus músculos, cuidar de braço, cuidar da coluna, por não praticar esse tipo de exercício, esse tipo de alongamento. Então isso reflete muito no nosso corpo. Então eu recomendo você, mesmo iniciante, se você não quer fazer a sequência toda, escolha alguns para que você possa fazer. Tire 3, 5 minutinhos para você fazer um pouco desses exercícios e você vai sentir a diferença na sua prática. E você já tinha ouvido falar da importância do alongamento na prática diária? Já conhecia algum desses exercícios ou fazia eles? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e me segue lá no Instagram, @luandapiazza. A gente tem um canal exclusivo no Telegram, os links estão aqui no box de informações. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!